E tem uma coisa, Moisés, que é muito massa porque existe por trás do spin selling, que é um conceito chamado dissonância cognitiva. O que é isso, cara? Quando você. Nosso cérebro ele foi feito para economizar energia, né? Sim. Se eu não me engano, 80% da nossa energia é gasta pelo cérebro, a maior parte da nossa energia é consumida no cérebro. Então, o que a gente consegue? Não consegue nem prestar atenção em tudo, focar em tudo. Algumas coisas ele cria padrão. Então, se eu estou aqui olhando, eu não vou estar olhando aqui para o lado e tal. Isso passa aqui meio despercebido, com padrão. Então, isso ajuda muito dentro do processo de venda, que gera os gatilhos, enfim. E quando você vai fazer lá dentro do processo de spin selling, você está criando consciência, né? A pessoa está perguntando e ela está falando. E o conceito de dissonância cognitiva é como se o cérebro, se ele fosse entrar em contradição, ou seja, se eu digo uma coisa aqui, se eu digo que esse suco é laranja, que vem em outro momento eu vou dizer que ele é vermelho, o meu cérebro fica meio que, entendeu? Em dissonância cognitiva. Ele, Ele já ele, ele meio registrou, que né? bugado. Ele fica, cara, mas eu não vou me entrar em contradição. Eu não vou me contradizer do que eu já estava dizendo numa crença minha que eu já tinha e tal. Então, quando tu faz todas essas perguntas durante todo o processo do spin selling, a pessoa está dizendo, sim, eu tenho um problema. Sim, eu realmente passo por isso. Sim, o meu futuro, se eu não consertar isso, eu vou ter grandes consequências. E aí, quando tu diz lá, cara, imagina, por isso que usar esses gatilhos, por exemplo, imagina, tu tá acessando o cérebro da pessoa, ou seja, quando tu fala, imagina que agora tu tem todo o teu processo comercial desenhado, não, 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 não. Aí a pessoa tá saindo da agora e ele tá imaginando, tu tá guiando o cérebro dele para imaginar um cenário futuro. Se ele diz, cara, aí tu pergunta no final, tu acha que isso aí ajudaria a tua empresa? Aí tu vai dizer, poxa, acho que ajudaria, eu acho que eu conseguiria vender mais, eu acho que eu conseguiria fazer isso, fazer aquilo. Então, se ele me disse que tem um problema, me disse que isso é o que ajuda, por que tu não compra? Entendeu? Não. Ele entra num processo de contradição, de dizer a palavra dele, que dificulta muito mais ele ter objeções dentro desse processo, porque ele vai dizer, cara, não faz sentido. E até Não uma faz forma de sentido logicamente, entendeu? quebra Então objeção ele entra num muitas vezes. processo de dissonância cognitiva se ele não Né? concordar, entendeu? E às vezes tu acaba quebrando muita objeção Sim. pelas perguntas. Antes mesmo E às vezes antecipa as objeções. Então tu antecipa a objeção por conta de pergunta. Quanto é que é um funcionário? Hoje tu paga um funcionário hoje, teu. Tu acha que está sendo eficiente? Bastante. Aí tu já pode linkar, talvez, ali com a questão de lucratividade, linkar ali com a questão do teu próprio contrato. Então tu começa a quebrar objeções com a parte de comparação, fazendo pergunta. Então tu já consegue antecipar muita coisa Ou então com o nesse sonho processo. dele, cara. Poxa, tu trabalha muito, né, cara? Pô, não tem tempo, tu quer ver? Pô, dependendo das dores, cara. O que o empresário tem, pô, é difícil, né, cara? Tu chegar em casa e não poder ver teu filho que tá crescendo, não sei o quê. Cara, talvez, tipo assim, se tu fizer as perguntas certas, né? Cara, E desde que Também no, isso aqui vai te no ajudar de- talvez chegar e mais cedo. desde que Valor é valor para cada um, cara. isso é uma linha muito Entendeu? tênue também, porque desde que seja verdade para Verdade. você. sim. Então Tem que nesse partir sempre da processo premissa. é muito importante porque a gente vê muito vendedor por aí que quer só fazer a venda. E aí, às vezes, ele aprende esses Tirador de pedido, né? conceitos. Não, e às vezes aprende esses conceitos que são Sim. conceitos muito poderosos. É. Então, e Sim. começam a usar de qualquer forma. Então, é um cara que às vezes não é nem de família, não tem os valores fortes e tudo, aí começa a falar de família lá no meio da conversa. Entendi. E aí depois cria uma conexão e tudo. E aí vamos pular pro pós-venda. Ele Não descobre se que o cara sustenta, não né? se sustenta. Descobre que o cara é um cara que não é família, que trai a mulher e tudo mais, não sei o Sim, quê. sim, Depois já perde conexão, tu não consegue vender de sim. novo. Então, assim, cara, o importante é tu manter Perfeito. a tua palavra, manter o que tu fala, vender de fato a verdade, acreditar naquilo, não utilizar essas técnicas, esses métodos, essas ações, principalmente do pincel, pro mal, né? Porque existe uma diferença muito grande entre manipulação e persuasão. Então tem que saber muito bem o que tu tá utilizando ali na hora.